E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinhos do sítio Santa Cecília. No vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença da criação de galinha de antigamente com a criação de galinha hoje em dia. Criação de galinha caipira de antigamente com a criação de galinha caipira hoje em dia. E esse vídeo vai ser naquele mesmo esquema onde eu vou explicando aqui, vocês vão vendo eu aqui pequenininho no canto e vão vendo a imagem das galinhas aí, dos animais que eu gravei especialmente para vocês. Eu vou fazer esse vídeo para explicar algumas diferenças de como eram criadas as galinhas caipira antigamente. Tem gente que ainda cria dessa forma e como é criado hoje em dia, né? Basicamente vai ser a diferença de criar solto para criar fechado em baia. Então vou falar as diferenças, as vantagens de criar solta, de criar como antigamente, as desvantagens também, né? Porque cada coisa tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Então vou estar explicando para vocês enquanto vocês vão vendo aí as galinhas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Você criar galinha como hoje em dia, por que eu digo hoje em dia? Muita gente quer criar galinha caipira, mas não tem espaço, não tem mais terreiro, né? Às vezes, no meu caso, se ficar solto, o predador pega tudo, o bicho mata tudo praticamente. Pode estar indo na horta, pode estar indo na roça dos vizinhos. Então, por esse motivo, eu sou obrigado a criar fechado. Dá para criar fechado também, dá para criar galinha caipira em baia, não tem problema nenhum. Tem algumas coisas que você tem que resolver para poder manter elas fechadas, né? Não pode ter muita galinha em pouco espaço, né? Você tem que saber mais ou menos o espaço ali que você vai pôr elas, né? Eu geralmente, numa baia de 1,5 m de largura por 3 de comprimento, eu coloco 5, 6 aves, né? E aí tem que dar ração, já não pode dar só milho mais. Tem que fazer uma alimentação verde para manter ela desestressada também, isso é muito importante. Então tem algum manejo que você tem que fazer para conseguir criar fechada, mas dá para criar fechado sim. E esse vídeo eu vou explicar as vantagens e as desvantagens. Tem lugar que muita gente ainda consegue criar solto, né? A gente vai ver imagens aí lá do meu amigo Pedro, da avó dele. Eu gravei vídeo lá já 2 vezes. Vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. Que eles criam solto. Tem o problema do predador também. Então, mas eu vou explicar isso certinho aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá. Como é criar galinha em baia? Como é criar galinha, como hoje em dia, digamos assim, galinha caipira? Primeira coisa, vamos falar das desvantagens. Qual é a principal desvantagem de você criar galinha em baia, galinha caipira em baia? É o custo. Você vai ter que dar ração, como eu falei, e isso vai elevar muito o custo. E muitas vezes a produção da galinha caipira ela é baixa e fica difícil você compensar esse custo a mais com a produção. Então, no meu caso aqui, o que eu faço? Eu fiz alguns cruzamentos com raça pura para melhorar a produção de ovos e melhorar o crescimento dos frangos. E eu também trabalho a questão dos modelados. O que é modelado? É você adicionar características diferentes nas aves. Então eu tenho galinha pescoço pelado com galo suro, para tirar os filhos pescoço pelado suro. Eu tenho frisado de pena no pé, e que agora tá com o galo pescoço pelado, para tentar tirar pescoço pelado, frisado de pena no pé. Eu tenho o delegado, que é o galo frisado, né? Que a nossa amiga Maria Hélia gosta muito dele. Então ele tá com as galinhas de topete, sair frisado de topete, pena no pé. Nasceu o pintinho, filho dele, com a galinha pescoço pelado, que vai ser pescoço pelado, frisado de pena no pé. Então você junta várias características na mesma ave e isso valoriza, aumenta o valor, né? Se torna uma ave ornamental, apesar de caipira. Então essas são as duas coisas que eu fiz, né? Tentando melhorar a produção de carne, melhorar a produção de ovos e também agregar valor através dos modelados, transformando a galinha caipira numa ave ornamental que não deixa de ser caipira, porque ela não tem raça definida. Então essa é a desvantagem, né? O alto custo de produção. E quais são as vantagens de você criar galinha na baia, criar galinha como antigamente? Galinha caipira, né? Como antigamente não, criar fechado. Quais são as vantagens? Você consegue ter o controle de acasalamento, né? Você consegue cruzar determinada galinha com determinado galo. Às vezes, se você tem tudo solto no terreiro, não dá para fazer isso.
Você tem melhor controle na parte de vermifugação, porque a galinha que fica solta, né, principalmente em sítio, sim, às vezes ela bebe água no corguinho, na valeta, numa poça, né? E você não tem controle no lugar que ela vai beber água. Então, às vezes você precisa fazer um vermífugo, fazer um medicamento que é na água e não consegue. Já ela estando fechada na baia, você tem controle da água que ela vai beber, fica mais fácil para fazer vermífugo, para fazer uma medicação, né? Essa é outra vantagem. Você consegue proteger melhor a ave do frio, do calor, do sol, do vento, da chuva. Então essas aves elas ficam mais protegidas. Às vezes a pessoa acha que criar fechado em baia é judiar da ave, e não é. Ela estando presa lá, você consegue dar um maior conforto para ela e você consegue dar mais segurança e proteção em relação às coisas da natureza, né? Como eu falei, o vento, o frio, a chuva. Então ela está mais protegida ali, né? E você também consegue ter uma produção, às vezes, melhor, né? Por que às vezes? Porque você vai dar ração, se você conseguir fazer um manejo certinho, ela vai produzir mais, às vezes, do que se ela estiver solta. Só que a galinha caipira, ela gosta mais de ficar solta. Então, às vezes, quando você tem a galinha tudo solta, pode ser que ela tenha uma produção até melhor do que na baia, né? Mas isso, como eu falei, é relativo. Se você conseguir atender que essa galinha caipira, mesmo na baia, ela está bem alimentada, ela está ali protegida do sol, da chuva, do calor, do vento, ela recebe uma alimentação verde que ela não fica estressada, ela vai produzir mais do que se ela tivesse solta, né? Tem muita coisa em relação ao estresse. Uma coisa que eu reparei que parece coisa boba, mas é verdade, tem galinha que ela tem mais amizade com determinada galinha, então é melhor você deixar essas galinhas juntas do que separado. E às vezes tem galinha que não combina com a outra de jeito nenhum. Então não adianta você misturar, cada uma tem que ficar numa baia separada. Então isso é uma coisa interessante que eu prestei atenção aqui, né? A outra vantagem também de você criar as galinhas fechadas, na hora de você pegar para vender é melhor, né? Se você criar o frango também fechado, você sabe que ele não comeu nada estragado, né? Porque é uma galinha que está solta, o que ela achar pela frente, ela vai comer, né? Então, às vezes, ela acha um bicho morto lá, ela vai beliscar, ela vai comer, e se tá na baia, não tem tanto esse problema, né? Fica mais fácil para você recolher os ovos, geralmente você vai recolher ovos mais limpos. A galinha solta, ela bota pro mato. Você pode arrumar o ninho que for, que ela vai botar no meio do mato. Então, vai ficar mais difícil para você recolher os ovos e tal. Às vezes é uma coisa que é legal até, aparece galinha de pintinho, você nem sabe onde chocou, né? E aí fechado você consegue ter um controle melhor. E a questão de doença, eu reparei, porque a galinha que fica solta, ela tem acesso a muitos lugares, ela pode comer uma semente lá que foi feito tratamento de semente de plantio lá da roça do vizinho. Ela pode ir lá e comer e se intoxicar. A parte de disseminação de doenças, principalmente botulismo, essas coisas, a galinha que está solta corre mais risco, né? A galinha que está na baia não corre tanto problema, né? Às vezes uma doença que pode vir através de um passarinho ou algo do tipo, a galinha que está na baia, se nessa baia não entrar o passarinho, não corre risco dela ser contaminado, então ela fica mais protegida das doenças também. Essa é uma vantagem muito importante aí pra gente, né? E a desvantagem, como eu falei, é o custo alto, essa é a principal desvantagem. E aí já na criação de galinha solta, a criação de galinha como antigamente, a criação de galinha no terreiro, aí inverte os papéis, né? A principal vantagem é o baixo custo. Você não gasta quase nada. Essas pessoas que eu conheço que cria solto, joga milho lá no terreiro, um pouco de milho cedo, um pouco de milho à tarde e acabou. Não tem investimento com ração, não tem investimento quase nada. Aí as galinhas elas vão dormir na árvore, às vezes você tem o galinheiro, mas mesmo assim elas dormem na árvore. O ninho, elas vão fazer ninho em qualquer lugar. Você acha que o bicho pegou a galinha, dali a pouco ela aparece cheia de pintinho. Então o custo é baixíssimo, essa é a principal vantagem. E as desvantagens, daí entra o que eu falei, né? A galinha ela tá mais suscetível ao frio, ao calor, né? Apesar que às vezes você tem sombra, né? E isso é importante para elas. Se você precisar fazer um vermífugo,
é mais difícil porque você não tem controle de onde ela bebe água. Pode ser que fique mais doença. Esses dias mesmo tem um amigo meu que cria solta, andou tendo problema de doença na criação, porque o cachorro às vezes traz animal morto, essas coisas, e as galinhas vai lá, bica aquele animal morto, acaba se contaminando, né? Fezes de passarinho também, que dorme na árvore, às vezes até junto com as galinhas, e elas entram em contato ali no terreiro. Então a desvantagem é essa, né? Você não consegue fazer um tratamento de doença, não consegue fazer um vermífugo, é mais difícil. As galinhas às vezes acontece de ficar mais doente, né? Você não vai conseguir ter um controle da alimentação delas também, né? Você pode até pôr um pouco de ração lá para elas comer, mas elas vão ciscar, elas vão entrar em contato com a terra. E como eu falei, às vezes pode ser que produza bem, pode ser que não produza, que tenha problema. O frango vai demorar mais para crescer. Você criar um frango caipira, que você fornecer uma alimentação verde para ele, o sabor da carne dele vai ser igual ao criado solto. E às vezes na baia você consegue matar um frango ali com 4 meses, né? Fazer o abate dele. Já solto vai ser lá em torno de 6 meses. Então você acaba ganhando uns 2 meses aí. E, já que eu entrei nesse assunto, vamos falar outro tema muito delicado, que é o sabor da carne e do ovo. Tem muita gente que gosta de comer o ovo ou o frango que é criado solto, porque o sabor é diferente. Então essa pode ser uma vantagem da criação solta e uma desvantagem da criação em baia, né? Mas eu observei aqui, né, que eu sou carnívoro, gosto de tudo quanto é tipo de frango. E o ovo também gosto bastante. Eu observei a seguinte questão: se você fizer uma alimentação verde para as galinhas que estão nas baias, fornecer lá goiaba madura que você acha, banana madura, folha de bananeira, folha de capim, folha de couve, folha de repolho. Aqui a gente tem a horta, o repolho, quando você vende sobra bastante folha. Aí você fornece essas folhas para ela. Então sempre tem uma alimentação verde ali. O ovo vai ter o mesmo sabor daquele ovo da galinha que é criado solta no terreiro. O frango, se ele receber uma alimentação desse tipo, a carne vai ter o mesmo sabor do frango que é criado no terreiro. Então não vai mudar muito, né? Se você fizer uma alimentação verde, complementar direitinho. Então vai conseguir manter o sabor da carne e do ovo. Beleza, pessoal? O que eu digo, sim, eu quero iniciar uma criação de galinha, eu vou criar fechado, eu vou criar solto. O que eu acho interessante você perceber? Se o sítio, a chácara, o lugar que você vai criar, não tem predador, não corre risco de vir cachorro de fora atacar a sua criação. O pessoal da cidade muitas vezes critica quem é da roça, mas tem costume de soltar cachorro no sítio. E aí esse cachorro vem matar as galinhas, né? Às vezes a pessoa não prende, o cachorro deixa solto, e o cachorro acaba indo na propriedade dos outros. Então se onde você mora não tem esse problema, não tem problema de predador, né? Tem sombra, tem árvore, tem lugar, não tem horta, nem propriedade vizinha que as galinhas possam trazer prejuízo, eu acho melhor criar solto. Porque daí você vai gastar menos, essas galinhas vão viver livre de estresse, né? Se você conseguir ter controle de onde elas vão beber água, melhor ainda. Você pode fornecer lá um milho, um pouquinho de ração, ou só o milho também, seu custo vai ser baixo. E aí você vai aprendendo, depois se você quiser investir mais, é melhor. Mas aí você cria solto. Se o lugar onde você vai criar tem problema de predador, tem problema de cachorro, como eu falei, às vezes pode ser que tenha horta sua mesmo, ou dos vizinhos, alguma coisa que as galinhas podem causar dano, você pode criar fechado em baia. Aí, como eu falei, essa baia não precisa ser nada chique. Protegeu do frio, protegeu do calor em excesso, protegeu de vento, mas que seja um lugar arejado. Protegeu ali da chuva. É um espaço que não vai ficar muita galinha amontoada para ter problema de estresse e tal. Vai fornecer uma raçãozinha ali, uma alimentação verde, dá para criar em baia. Gente, não ligue pro que os outros falam. Tem muita gente que comenta nos meus vídeos, fala, galinha caipira fechada não pode, não tem como, não sei o que, dá prejuízo. Se você quer, se você gosta, pode criar fechada na baia que não tem problema nenhum.
Você mede se a sua galinha está feliz pela produção de ovos. Se essa galinha está botando, se ela não está comendo os ovos, é porque está bem. Se está bem, não tem que preocupar com a opinião do fulano, do cicrano, do bertano. Pode continuar criando, pode continuar trabalhando, que vai dar certo. Faz aquilo que você gosta, que você tem vontade de fazer. Não liga para a opinião dos outros, não. Eu não ligo. Quem quiser comentar, pode falar o que quiser, que vai estar me ajudando, porque o YouTube mede o engajamento. Se a pessoa está comentando, está engajando. Se ela está engajando, ela está me ajudando. Então pode criticar, pode falar o que quiser, que eu fico feliz. Eu não acho ruim, não. Mas é isso aí. Faça aquilo que você gosta, que você quer fazer. Se avalia se vai dar para criar solto, se não vai dar. Veja o seu propósito de criação. Faça como eu falei, vou criar fechado, vou gastar um pouco mais, né? Seleciona a característica, seleciona as galinhas mais produtivas, né? E dá para trabalhar, para criar galinha caipira tranquilamente, tanto se for solto, se for fechado. Beleza, pessoal? Então essas são as vantagens, as desvantagens de criar solto, de criar fechado, né? Essa é a principal diferença da criação de hoje em dia, né? Mais aí fechada para a criação de antigamente, que tem muita gente que cria. E agora eu quero pedir um favor para vocês que me assistem. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário. Não deixa de comentar. Se você é mais velho, não sabe como faz um comentário, peça ajuda aí para o seu neto, para os seus filhos, porque eu sei que tem muita gente que me assiste que já tem de 55 anos acima. E geralmente essas pessoas já tiveram experiência. Então eu quero que você conte aqui para mim a sua experiência como criador de galinha caipira. Se você ainda cria, se você já criou, se a sua mãe, se o seu pai, se a sua avó criava. Aqui no sítio era a minha bisavó que começou a criar, depois passou para minha avó, minha mãe, e agora ficou para mim. Né? A minha avó, ela vendia o frango, a minha bisavó, para a época que vinham os frangueiros, que vinha da cidade, comprava, pendurava os frangos assim numa vara de charrete, né, de carroça ou de bicicleta, e levava para a cidade para revender. Então comenta aí qual a sua experiência com a criação de galinha, conta uma história para mim, sua, com a criação de galinha caipira, né? Se você não consegue comentar, peça ajuda para o seu neto, às vezes tem que ter uma conta no Google, e você não sabe, eu também não sabia antes de fazer o canal, meu sobrinho que fez para mim, que me ajudou. Então peça ajuda, deixa o seu comentário aqui. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, que eu posso estar contando a sua história aqui no canal, falando mais sobre a criação de galinha caipira, solta ou em baia, a experiência dos criadores antigos. Isso eu acho muito importante. A gente tem que valorizar os criadores antigos, aquela tradição cultural da roça, da cidade, né? Da pessoa que gosta de criar galinha caipira. Beleza, pessoal? Fiquem atentos aí que eu vou estar postando um vídeo aqui no canal explicando como fazer para a galinha parar de comer ovo. É a dúvida de vocês também. Vou estar respondendo isso aí nos próximos vídeos, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.